Amém. Graça e paz, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos fazer a exposição do verso 29 ao 34, mas nós vamos ler do verso 12 até o verso 34. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 12 ao verso número 34, exposição do 29 ao 34. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O verso da nossa exposição a partir do 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como um homem, lutei em Éfeso contra as feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. A Tua palavra, Senhor, mais uma vez, carecemos, Senhor, que abras o nosso entendimento para compreendermos Tuas verdades, Senhor. Que o Senhor possa nos falar, pois é o que esperamos, ó Deus. Pois a voz humana não tem poder de nos alimentar, de nos corrigir, mas a Tua voz sim, Senhor. Principalmente, ó Deus, diante de um alerta tão sério que o Senhor inspirou Paulo, não só para alertar a igreja de Corinto, mas para nos alertar, Senhor, em nossos dias. E obrigado, Senhor, pelo Teu favor. Em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Final de ano e nós estamos como?
para muitos é um momento só de alegria, muita confraternização, reunião em família, sem falar que também há muita hipocrisia. Mas não quero tratar deste assunto sobre a hipocrisia de final de ano. O importante mesmo que para muita gente, o final de ano representa muita comida. Aquele arroz com passas, salada com frutas. Sinceramente, irmãos, não vejo graça. Prefiro um arroz temperado, uma cenoura ralada por cima e as passas pode jogar fora. Sou mais tradicional e adepto à culinária pernambucana, que sabe muito bem que passas com arroz não se mistura, que frutas na salada não combinam. Mas isso é uma questão de gosto. O que é melhor? Arroz com passas ou sem passas? Pernambuco ou Rio Grande do Norte? Gosto não se discute. O importante mesmo é que com passas ou sem passas, para muita gente, o final de ano é pura alegria. Enquanto a gente então poderia debater aqui para saber o que é melhor, assombrosamente Salomão tem uma preferência estranha. Ele diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela, se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Eclesiastes 7:2. Arroz com passas ou sem passas? A gente até discute. Mas o que é melhor? Confraternização ou enterro? Sorrir ou chorar? A resposta vem na hora. Por isso que alguns pensam, acho que o rei Salomão não estava muito bem da cabeça. Será? É o que nós vamos ver agora no texto de Paulo. Porque Paulo vem discorrendo sobre a ressurreição de Cristo como sendo um evento historicamente profetizado e visto pelos olhos de muitos. Mas, se alguém ainda insistia em negar a ressurreição de Cristo, como poderia esperar que os mortos ressuscitassem? E Paulo argumenta dizendo, se não há ressurreição dos mortos, pregar a palavra não faz sentido, a nossa fé é vã, inútil, e a nossa existência se limita a essa vida. Então, a negação da doutrina da ressurreição, ela destrói toda e qualquer esperança, e Paulo disse, isso nos torna as pessoas mais infelizes dessa vida. Entretanto, Paulo vai argumentando, dizendo que a ressurreição de Cristo, ela não só é uma realidade, mas ela foi necessária porque ela marca o início do fim, o início da consumação. Ele morreu, ressuscitou e Deus nos deu a garantia de que um dia aqueles que morreram em Cristo terão nova vida. E Paulo vem argumentando, dizendo que após a ressurreição daqueles que em Cristo morreram, todos os governos imundos serão desfeitos e a morte, o grande inimigo, o último inimigo tão forte, será abatido. Enfim, a consumação, Paulo diz que começa com a ressurreição de Cristo, quando por Deus do túmulo foi erguido. Mas o que tem a ver o gosto de Salomão com o texto presente? Os funerais não são divertidos como as festas de fim de ano, mas nós mortais temos muitos mais pensamentos sóbrios num funeral do que nas celebrações festivas. Não é agradável, mas a Escritura diz que é bom, pois a morte tem muito mais a nos ensinar do que imaginamos. Por exemplo, você pensa no dia da prestação de contas? Porque a morte apresenta isso. Ela vai te colocar cara a cara com o divino. E aí? Como é que você tem vivido? Você tem vivido na expectativa desse encontro? Você tem se preparado para o dia de sua morte? Pode ser hoje, agora, durante essa pregação. Isso significa que haverá o dia da prestação de contas. Então veja, você pode até preferir arroz com passas, ou não como eu.
Mas desse dia, gostando ou não, você não vai escapar. Você não terá como escolher evitar. Então é importante ouvir o que Paulo tem a dizer aqui, nesse pequeno trecho de sua argumentação. Então nós vimos que, após uma insistência na necessidade da ressurreição, visando tanto o benefício dos crentes como a própria consumação, ele vai voltar a direcionar sua fala àqueles que insistiam, por causa da filosofia grega, em negá-la. Veja no verso 29, novamente, que ele diz: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles. Eu quero que você preste atenção, somente nessa parte introdutória, porque uma leitura normal desse texto sugere que havia uma prática na igreja de Corinto, o batismo pelos mortos. Isto é, crentes estavam sendo batizados de forma vicária em favor dos mortos. E se essa é uma leitura correta, observe que Paulo não expressou contradição, pressupondo que havia tal prática na igreja de Corinto. Certa de que o apóstolo defendeu tal coisa, a seita dos santos dos últimos dias, a conhecida igreja dos mormons, batiza os membros em favor, os membros vivos, óbvio, em favor dos mortos. No seu escopo doutrinário, a seita dos mormons diz o seguinte, abre aspas: Jesus Cristo ensinou que o batismo é essencial à salvação de todos os que vivem nesta terra. Aí eles citam João 3,5. Muitas pessoas, porém, morreram sem ser batizadas. Outras foram batizadas sem a devida autoridade. Como Deus é misericordioso, Ele preparou um caminho para que todas as pessoas recebessem as bênçãos do batismo. Ao realizar batismos vicários em favor daqueles que morreram, os membros da igreja oferecem essas bênçãos a seus antepassados falecidos. As pessoas podem, então, decidir se vão aceitar ou rejeitar o que foi feito em favor delas. Fecha aspas. Como vocês acabaram de ouvir, no entendimento a partir desse texto, aqueles que estão vivos buscam o batismo para beneficiar, abençoar aqueles que morreram, que por alguma razão não foram batizados ou até mesmo batizados por pessoas que não tinham autoridade para batizar, conforme descreve o entendimento da seita dos mormons. Isso tendo como base o versículo 29, que Paulo fala sobre o batismo pelos mortos. É importante a tarefa do estudo bíblico, da exegese hermenêutica, principalmente outras questões históricas, porque nós temos aqui dois problemas. Não há precedente histórico ou bíblico para tal batismo. Não há precedente histórico ou bíblico para tal batismo. Aliás, se essa era uma prática comum, não há absolutamente nada no Novo Testamento, nada, que aponte que as outras igrejas assim faziam. O pastor e comentarista das Assembleias de Deus, Gordon Fee, ele registra que nem mesmo as religiões pagãs existem paralelos ou precedentes. Esse é um fenômeno histórico genuinamente idiosincrático, ou seja, incomum. O segundo problema é o seguinte, é que o batismo vicário
se de fato foi aprovado por Paulo, contradiz o entendimento acerca da justificação pela graça por meio da fé. Ora, se alguém está se batizando em favor de outro, anula-se a doutrina da justificação pela fé somente. Então Gordon Fee acrescenta: isso tem cheiro de uma ideia mágica de sacramentalismo da pior espécie, em que um rito religioso realizado por alguma outra pessoa pode efetuar a salvação. E óbvio, irmãos, isto está totalmente fora da perspectiva de todo o Novo Testamento. Nesse caso, se Paulo estivesse aqui argumentando e aprovando o entendimento do batismo pelos mortos, ele estaria entrando em contradição com sua própria teologia. Lógico, irmãos, por que então esse problema? Nós poderíamos resolvê-lo simplesmente entendendo que a expressão em favor de, por causa dos, conforme se percebe numa análise textual, tem o sinônimo de expectativa, isto é, a frase deveria ser muito bem traduzida da seguinte forma: ser batizado na esperança da ressurreição dos mortos. Por quê? O batismo cristão ele é sinônimo de morte para o mundo. E morremos para o mundo na expectativa de ressurgirmos para Cristo. E essa tradução está perfeitamente alinhada com o contexto tanto antecedente como precedente. Ora, se o debate era a realidade da ressurreição e o batismo é símbolo da expectativa da ressurreição, Paulo indaga: não faz sentido ser batizado na esperança da ressurreição dos mortos, pois, segundo eles, os mortos não ressuscitam. Não só isso, observe que Paulo argumenta no verso de número 30. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Se os mortos não ressuscitam, de que adianta o batismo na expectativa da ressurreição? Da mesma forma, Paulo continua perguntando: se os mortos não ressuscitam, faz sentido viver colocando a vida em risco? Faz sentido, se não há esperança de ressurreição, viver arriscando a vida em prol do Evangelho, viver colocando a vida em risco por causa da pregação da palavra? Não faz sentido, Paulo está querendo dizer, se não houve ressurreição, não faz sentido ser martirizado pelo Evangelho. E aí eu me lembrei de um registro de John Fox, quando ele coloca os últimos momentos do bispo John Hopper. Ele diz assim, abre aspas: pouco depois foram trazidas algumas achas de lenha seca, e um novo fogo foi aceso, e este queimou-lhes as partes inferiores. Ele orava suavemente, em voz não muito alta, como alguém que não sente dor alguma: ó Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, recebe minha alma. Depois de certo tempo, um terceiro fogo foi aceso, mais poderoso que os outros dois. No meio do fogo ele orava em voz bastante alta: Senhor Jesus, tem piedade de mim. Senhor Jesus, tem piedade de mim. Senhor Jesus, recebe meu espírito. Essas foram as últimas palavras que ele pronunciou. Quando sua boca ficou preta e a língua inchada, e ele já não conseguia falar, seus lábios ainda se movimentaram até que se retraíram, descobrindo-lhes as gengivas. Então batia com a mão no peito até que um dos braços caiu, e ele continuou batendo com o outro. Nesse ponto, a gordura, o líquido e o sangue pingavam nas pontas dos dedos, até que, caindo imediatamente para a frente, ele entregou o seu espírito. Paulo está dizendo, se não há ressurreição dos mortos, John Hopper foi martirizado inutilmente,
Por isso que não faz sentido colocar em risco a própria vida por causa do Evangelho. Dessa forma, ele continua no verso 31. Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, então, Paulo resume sua vida como missionário. Dia após dia morro. Isso não significa, ou melhor dizendo, isso tem uma tendência, literalmente, para descrever o seguinte. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Todos os dias eu enfrento a realidade da morte. Parece que o ardor missionário de Paulo e as suas constantes viagens em nada se assemelhava às férias à beira-mar. Ele descreve como sendo difíceis, inclusive as ameaças de vida rotineira. Pelo contrário, nós observamos que se fôssemos acessar o seu diário, marcas de sangue com toda certeza veríamos em muitos lugares onde a sua pena deslizou. Mas observe que Paulo, embora descreva que ele de fato tem vivido, tem sofrido ameaças de morte, observe que ele procura mostrar à igreja que tudo o que acontecia com ele, ou que acontece com ele, não é motivo de glória, não de glória pessoal. Se o martírio é uma questão de vivenciar constantemente o perigo, quando ele remete a glória a Cristo, ele mostra que o fato de uma igreja existir em Cristo é que faz sentido de todo esse sofrimento. Ora, Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele tem sofrido ameaças de morte, mas essa igreja existir em Cristo, a glória é dele. Então, não é que ele esteja orgulhoso nesse sentido aqui no texto por estar sofrendo, mas ele se vê como um espetáculo porque vê um Cristo ressurreto fazer nascer uma igreja. Sim, o fato de Cristo ter sido ressuscitado é a base fundamental, o fundamento de que o Senhor está ressurreto e que não só plantou aquela igreja, mas também havia conduzido Paulo em meio aos sofrimentos. É aí então onde ele indaga, onde ele vai chegar ao ponto da sua argumentação no verso 32, parte A. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Irmãos, essa parte aqui, ela vem enfatizar com sua retórica aquilo que Paulo descreve anteriormente. Paulo usa uma expressão aqui, traduzida como ele lutou com feras, e remete às arenas onde as pessoas eram colocadas para serem devoradas. E, lógico, Paulo não está usando esse termo aqui literalmente, mas figuradamente. Aqui Paulo quer dar mais uma intensidade aos sofrimentos que ele passara, porque as feras, elas surgem para justamente ilustrar os constantes sofrimentos, lutas, perigos, inclusive as ameaças físicas. Paulo está dizendo então que foi uma intensidade gigantesca pela qual ele sofreu muita oposição, perseguição e ameaças quando pregava o Evangelho. E aí nessa intensidade, ele volta a perguntar: e se isso é uma realidade vivenciada, faz sentido tanto sofrimento, se não a ressurreição dos mortos? Se minha vida se resume a isso, ataques, sofrimentos, ameaças, vida arriscada, vale a pena encarar tudo isso se não há ressurreição dos mortos? Vale a pena encarar essas realidades tão duras se não há esperança da ressurreição? Assim ele conclui. Veja na continuação do verso 32: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Agora é o Paulo entrando no ponto que ele pretende chamar a atenção. Comamos e bebamos.
que amanhã morreremos. Gordon Fee, novamente, cito, comentando esse texto, faz uma observação que você deve também atentar. Se não há argumentação, ou se não há ressurreição, ele argumentou, uma vida assim que enfrente a morte não tem ganho algum. Se não há ressurreição, ele argumentou, uma vida assim que enfrente a morte não tem ganho algum. Pode-se também seguir pelo caminho do desespero e comer e beber, pois de todo modo amanhã morreremos. Não ter esperança na ressurreição torna a vida no presente um constante andar em círculos em volta do nada. Repare, irmãos, que mais uma vez Gordon Fee foi cirúrgico ao analisar a argumentação de Paulo. Porque a perspectiva bíblica é que a vida não é uma caminhada em círculos, mas é uma linha reta que leva a um objetivo. Há uma razão, uma perspectiva racional de ser da nossa existência. Nós estamos com o destino certo. Contudo, uma implicação lógica na argumentação de Paulo é que com a negativa da doutrina da ressurreição, nós devemos excluir toda e qualquer tentativa de esperança. Se anularmos a doutrina da ressurreição, não faz sentido a nossa existência. E o argumento de Paulo é: tudo se resume nesta vida. Então ele diz: o que nos resta? Se tudo termina aqui, se tudo finaliza aqui, se depois que você morrer acabou, não vai ter ressurreição dos mortos, se você não acredita na ressurreição dos mortos, então o que nos resta? Nos resta comer e beber. Vou traduzir para vocês. A lógica é: nós estamos livres para vivermos sem mandamentos. Estamos livres para pecar, estamos livres para abandonar a igreja, podemos andar conforme o mundo, sem temer nada, pois a morte, quando chega, põe um fim em tudo. Para que nós vamos estar aqui dominicalmente, domingo de manhã, domingo de noite, ouvindo gritos, durante a semana, estarmos nos reunindo, procurando fazer a vontade de Deus? Paulo está dizendo: se não há ressurreição, nada disso faz sentido. Vá curtir a vida, vá viver deliberadamente, porque não tem sentido de você estar preocupado em seguir um padrão moral, um padrão ético, procurar fazer as coisas. Não tem porquê disso. Vá, coma e beba, porque o final é: você vai morrer. Essa é a perspectiva lógica da negativa nesse ponto da doutrina da ressurreição. E percebam, irmãos, uma coisa importante: não é assim que o mundo vive. Observem, o mundo ele rejeita a existência de Deus, ele vive deliberadamente em seus pecados, porque para o mundo, conscientemente ou não, a morte marca o fim de tudo. Então, o que resta ao mundo? Resta ao mundo viver nos prazeres, resta ao mundo ser feliz, resta ao mundo curtir a vida. Não é essa a perspectiva do mundo? Seja feliz, viva feliz, entregue-se aos prazeres, saia do armário e faça tantas outras coisas que você sempre teve vontade de fazer, porque não tem sentido depois que você morrer. Acabou, então vivo hoje, vivo agora os prazeres, e o resto que se dane. E o que Paulo está dizendo para a igreja é: se essa perspectiva da ressurreição for verdadeira, que a ressurreição não existe, vocês também devem seguir o mesmo caminho. Saiam daqui, se você não creia na ressurreição dos mortos,
e vá se prostituir, vá encher a cara, siga os seus prazeres, não deixe que nada limite os seus desejos. Bote para fora esse leão ou essa leoa depravada que está no seu coração. É o que Paulo está dizendo. Que negócio de dia do Senhor, que negócio de mandamento, que negócio de estar dizimando. Não esqueçam disso. Se há ressurreição, não existe. Siga o seu caminho e faça o que você entende. Se sua mulher fizer raiva, dê uma lapada nela, dê na cara dela de barrote. Se o seu marido também fizer raiva, queime ele, espere ele dormir, jogue água quente no ouvido. É assim. Não tem limite. Faça o que você quiser, porque amanhã você vai morrer. Só que, irmãos, Paulo começa a sua argumentação para chamar justamente a atenção para o problema disso. O problema de entender, logicamente, que se não há ressurreição, nos resta comer e beber, pois amanhã morreremos. E aí então, o mestre Calvino, ele faz um comentário interessante, que numa primeira leitura do texto você não pode perceber claramente, mas está presente, porque Paulo está citando um texto de Isaías. Isaías também asseverou no capítulo 22, no verso 13, que o mesmo é proclamado pelos homens dissolutos. Preste atenção aqui. Essa mesma expressão, ela é dita pelo profeta Isaías, ela é profetizada por Isaías, denunciada. Em que contexto? Quando os profetas de Deus os ameaçavam com ruína, com o fim de intimá-los ao arrependimento, quando os profetas, Deus pegava o profeta e dizia, vá lá e denuncie os pecados do povo, porque eu vou tratar com o povo, eu vou derramar o meu juízo. Pois, agora, escarnecendo dessas ameaças, eles se entregam sem restrição ao comodismo e aos prazeres. E para demonstrar sua arrogante independência, dizem, já que temos de morrer, desfrutemos do tempo que agora é nosso, e não nos torturemos com um sombrio medo, antes mesmo que chegue a hora. Deixa eu resumir aqui. Calvino lembra um fato importante e explica esse fato. Quando Paulo cita camufladamente, entre aspas, Isaías, Paulo está chamando a atenção para uma rebeldia ativa. O que é que estava acontecendo nesse contexto de Isaías? Deus levantava os profetas para alertá-los, mas eles em tom de zombaria diziam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Isso era uma forma de escarnecer as ameaças divinas. Deus dizia, eu vou lhe pegar. Diz, vai me pegar? Vamos comer e vamos beber. Porque já que o juízo vem, então só nos resta comer e beber. Mas isso eles faziam escarnecendo de Deus. O juízo está vindo, então vamos curtir bastante. Em tom de zombaria eles diziam. Veja, irmãos, o que o profeta chama a atenção e que Paulo está querendo também chamar a atenção, e isso vai ficar mais claro nos próximos versos, que é uma irresponsabilidade tamanha, pois eles agiam assim, ou seja, eles viviam deliberadamente em tom de zombaria, desacreditando que iriam ser alvos do juízo divino. E isso é comum entre os ímpios, porque eles não estão preocupados com o que vai acontecer, e simplesmente vivem a vida sem temer. Recentemente eu estava vendo uma entrevista de 2 seres de sexo não identificado, onde um deles declarava que não queria ir para o céu. Ele disse abertamente, eu não quero ir para o céu, eu prefiro o inferno. Ele afirmava que era melhor passar a eternidade no inferno
do que no céu. Ele chegou a dizer que se por acaso ele fosse obrigado a ir para o céu, se ele se deparasse, por exemplo, com um deputado evangélico que tem na bancada lá em Brasília, ele disse que pediria para ser retirado do céu, porque ele não iria conviver na eternidade com esse tal deputado. Claro, irmãos, ele não acredita em Deus e ele está zombando. Ele não acredita que vai prestar contas ao Eterno. E é aqui justamente onde o argumento de Paulo vai passar por uma transição. Veja o verso número 33. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Veja, essa é a segunda vez que Paulo adverte os coríntios. Na primeira vez, ele os adverte a não copiarem os estilos de vida dos imorais, pois tais pessoas não herdarão o reino de Deus, Paulo havia dito. Agora ele cita um provérbio grego, Paulo citando um poeta grego, tá? Paulo gostava de ler, está citando aqui um poeta grego do século IV a.C., tá? E você pode dar uma pesquisada aí para saber qual foi esse poeta. E o que o provérbio diz? A má companhia corrompe os bons costumes. Paulo citou isso porque, com certeza, como a igreja de Corinto estava num ambiente grego, eles conheciam esse ditado, porque eles conheciam os gregos, eles conheciam os escritos dos gregos, então eles sabiam muito bem do que se tratava. Sabe qual é o significado? Quando nos associamos com uma má companhia ou nos deleitamos nelas, corremos o risco de adotar os mesmos comportamentos. Veja, quando nos associamos com má companhia ou nos deleitamos nelas, corremos o risco de adotar os mesmos comportamentos deles. Olha, por isso que não existe amizade de crente com descrente. Não existe. Não existe amizade de crente com descrente. Porque quem se associa com a impiedade tendenciosamente copiará o comportamento da impiedade. O Senhor deixou claro em todas as Escrituras, porque é pecado casar com descrente, porque o mal prevalece, porque o mal será copiado, e por isso Deus não autoriza que haja um relacionamento e casamento entre parte crente e descrente. Óbvio, considerando os casos que as pessoas se converteram, ou foram convertidas, já casadas com ímpios. Isso é outro caso, que Paulo já citou aqui e nós explicamos. Mas o que a Escritura mostra é que casamento com descrente é pecado. Eu não caso crente com descrente. E deve ser disciplinado aquele crente que namora com descrente e continua a namorar, noiva e casa. Ele deve ser disciplinado, inclusive com relação a isso, porque ele está fazendo uma aliança que Deus não autorizou. Paulo está usando aqui o princípio ou o provérbio grego para apresentar um princípio espiritual. Na nossa língua diz assim: diz com quem tu andas e eu te direi quem és. É o que Paulo está dizendo. A tendência é que quando se anda com impiedade, a impiedade copia. Olha, irmãos, e vamos parar com essa babaquice de você às vezes pensar pessoalmente, dizer assim: comigo não é assim. Você é mais sábio do que Deus? Quer dizer que você é mais inteligente do que Deus? Quer dizer que Deus inspira um apóstolo para falar uma verdade espiritual e você tem a ousadia de dizer assim: comigo não é assim? O que a Escritura diz é que é assim, que a má companhia corrompe os bons costumes. Mas por que Paulo começa, a partir desse provérbio, chamar a atenção, uma vez que ele está discutindo o mérito da ressurreição de Cristo? Prestem atenção, é porque aqueles que negam a doutrina da ressurreição
zombam desse ensinamento e, logicamente, se não há ressurreição, eu tenho a plena liberdade de viver como eu quero. Ou seja, Paulo está apontando que tinha membros na igreja de Corinto, por causa desse desvio doutrinário, que estava vivendo uma libertinagem, que estava vivendo, copiando a libertinagem do mundo ímpio. Então, sua perspectiva moral, que Paulo está querendo dizer, é que ela estava sendo influenciada. Se não há ressurreição, nós não temos que prestar contas, não vai ter vida após a morte, então eu posso fazer o que bem entendo. Essa era a influência que estava dentro do debate da doutrina da ressurreição. Então a conclusão de Paulo é cirúrgica. Veja, 34. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Observe, irmãos, o tom de Paulo não foi um tom muito... Ele aqui, há uma intensidade tão grande em suas palavras que a gente pode dizer que ele está meio bravo. Ele está meio bravo, porque a gente vai ver hoje à noite que ele chegou a chamar a igreja, os crentes de tolo. Tolo! Você é um tolo, né? Oh, que homem tão insensível. Precisava de uma palavra mais politicamente correta, né? É tolo. A gente chama os adúlteros de adúlteros, eles se ofendem. Pobres pecadores. Mas veja que Paulo aqui, ele se dirige a todos os membros da igreja e os alerta contra os perigos espirituais, e a advertência é bem pontual: voltem à sobriedade. Não é que eles estavam bêbados, não. O sentido aqui é que eles estavam tão cegos que eles eram incapazes de perceber as consequências disso. Eles estavam tão ludibriados, tão embriagados pelo entendimento deles, que eles não estavam conseguindo perceber as consequências com relação a tudo isso que Paulo tem tratado. Eles não estavam conseguindo diluir, entender. Não tem gente que é assim na igreja, que a gente fala, explica, mostra, ensina, né? A gente grita, fala manso, fala baixo, fala médio, fala alto, dá pancada no púlpito, dá abraço no púlpito. A gente faz de tudo, mas ele não consegue entender. Ele não consegue perceber a realidade. Ele não consegue entender. Paulo está dizendo isso, que eles não conseguem entender. Parece como se fossem embriagados. E Paulo diz: olha, acordem com relação a isso. E pensem lucidamente sobre este assunto. Abram os olhos para que vocês não pequem. Abram os olhos para que vocês não pequem. A consequência é lógica. A ignorância, a incapacidade de compreender o Evangelho leva ao pecado, é uma consequência lógica. É uma consequência lógica. O que é que o Senhor diz ao seu povo? Errais por não conhecerdes as Escrituras. Como é que eu vou aplicar algo à vida se eu não entendo? Eu não compreendo para aplicar. É a mesma coisa de pedir a um advogado que ele faça uma defesa se ele não conhece de lei. É a mesma coisa de pedir para um médico, para que ele faça uma cirurgia, se ele não conhece medicina. É a mesma coisa de alguém aplicar, seja lá o que for, realizar o que for, se ele não tem o conhecimento. Paulo está dizendo: acordem para que vocês não pequem. Essa é uma consequência lógica. E aí veja, irmãos, o que Paulo chama a atenção. Paulo dá a razão para que eles saiam dessa letargia. Falta-lhes conhecimento de Deus. Alguns dos coríntios que negam o ensino fundamental da ressurreição não têm conhecimento de um Deus pessoal.
Eles têm um conceito geral de um ser divino, mas não têm qualquer comunicação com Deus vivo. Não são diferentes em nada dos pagãos que se deleitam em paixões desenfreadas e vivem a ignorância divina. E Paulo dizendo, isso é vergonha para vocês. Irmãos, essa é uma realidade que Paulo, quando fala aqui, devemos considerar. Primeiro, a ignorância com relação ao próprio Evangelho. A igreja, irmãos, acordem. A igreja evangélica de hoje é o povo mais ignorante da face da terra. Vou falar, não vou ser tão radical, do Brasil. É um povo ignorante. Lá em Pernambuco diz assim, a Bíblia é simplesmente literatura de sovaco. Não há, se eu chegar aqui, por exemplo, e pegar cada um de vocês e pedir para vocês lerem um texto, vocês podem até ter competência para ler. Mas se eu disser assim, explique, observem a dificuldade que vocês terão. Pensem na dificuldade que vocês terão. Porque alguns pensam que ter o conhecimento de versos significa compreender a verdade, conhecer a verdade. Não é. Eu posso ler, eu vou dar um exemplo. Eu tentei ler um livro de Wittgenstein, depois que eu fiquei sabendo que era um dos piores filósofos. Eu li a introdução, li toda, mas eu não entendi. Eu disse, bom, vou voltar de novo. Eu li de novo a introdução, eu não entendi. Eu disse, ou eu que sou muito burro, ou eu preciso ler melhor ainda. Eu li de novo a introdução, eu não entendi. Eu digo, pô, eu vou ler de novo e vou entender. Eu li de novo e não entendi. Eu fui e vendi o livro. Eu li, eu consegui decodificar as coisas, mas eu não compreendia o pensamento. Aí depois foi que um doutor em filosofia, que é doutor justamente de Wittgenstein, chegou para mim e disse, esse é um dos piores filósofos. Você pegou para ler o material dele. Quando nós pensamos, irmãos, nas escrituras da igreja, a ignorância é predominante. Agora, olha o que Paulo está dizendo, a consequência lógica é, vocês não têm conhecimento de Deus. É óbvio, é a causa lógica. Se eu não conheço as escrituras, o conhecimento que eu tenho de Deus, ou ele é superficial, ou ele é equivocado. É um outro Deus, uma outra divindade. O que Paulo vem mostrar é sério isso. A ignorância nos leva a um Deus que não é revelado. E Paulo está dizendo, isso é vergonhoso para vocês. Isso é vergonhoso. Quantos anos eles tinham de igreja? Não sabemos. Mas parece que Paulo está falando para os nossos dias. Uma igreja que diz ter a revelação de Deus, olha, uma igreja espiritualmente diante dos homens desejável, tinha todos os dons, vivia debaixo de um espetáculo litúrgico com a questão dos dons. Veja, irmãos, uma espiritualidade evidente por meio do misticismo em cima dos dons, e Paulo denuncia à igreja uma ignorância com relação a Deus. Veja, que dois caminhos distintos. E às vezes nós pensamos que espiritualidade é isso, é você manifestar sobrenaturalmente algumas coisas e ignora ao mesmo instante o conhecimento das Escrituras. E Paulo está dizendo, é vergonha para vocês, e isso que eu estou dizendo, que ainda não tem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso é vergonhoso, é o que Paulo está dizendo. E isso é vergonhoso. Veja, irmãos, um dos grandes problemas da nossa geração
que, ao contrário do que dizem, é que eles não conhecem a Deus. E muitos crentes não conhecem a Deus. Volta a lembrar, para mim, uma das melhores passagens, Mateus 7. Ela vai ser citada agora de manhã e à noite. Quando Jesus diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, já expliquei para vocês, eu nunca vos conheci. A palavrinha usada ali, conhecer, é a ideia de relacionamento. Quando você conhece uma pessoa, você passa a conhecê-la a partir de um relacionamento. Então, se eu disser assim, eu quero saber quem é o irmão fulano, qual é a pessoa ideal para descrevê-lo? A esposa dele. Se eu digo, eu quero conhecer a irmã fulana, qual é a pessoa ideal para descrevê-la? É o marido dela, porque implica no relacionamento, intimidade, automaticamente a vivência, a comunhão, o relacionamento diário, ambos começam a se conhecer. Ambos começam a se conhecer. Você sabe o que sua esposa gosta, o que sua esposa não gosta. Você sabe o que seu marido gosta, o que o seu marido não gosta. Porque há um relacionamento. Quando Jesus diz assim, eu nunca vos conheci, a ideia é, eu nunca tive um relacionamento com vocês. Vocês estavam usando o meu nome, mas eu nunca tive um relacionamento com vocês. Esse relacionamento se dá justamente pela obediência à lei de Deus. Por isso que Jesus diz assim, vós que praticais a iniquidade. O praticar a iniquidade pode ser traduzido como transgressores da lei. Eu nunca tive intimidade, relacionamento com vocês, porque vocês vivem transgredindo a lei. Vocês vivem de forma desobediente. Observe a associação, desobediência e ignorância. São duas realidades que estão conectadas perfeitamente. E aí veja que alerta. Vocês, porque ainda tem gente aí, alguns que não têm conhecimento de Deus, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Então Paulo, ele vai desafiar os membros da congregação a considerarem tudo isso e reconhecerem o erro e automaticamente viverem vidas santas, porque essa ignorância estava afetando a moralidade deles. Por causa dessa ignorância, eles estavam vivendo em pecados. Então, irmãos, devemos saber que Paulo está aqui agora envergonhando os seus leitores, na esperança de que eles larguem essa ignorância, principalmente a heresia que nega a doutrina da ressurreição. Para fechar, nessa parte aqui, o que Paulo está dizendo, basicamente, quando a gente vai fazer uma pregação, a gente tem que atentar para uma coisa, o ponto central, o texto central e o tema central do texto. Todo texto tem um ponto central onde os outros brotam. O ponto aqui de Paulo é o seguinte, prestem atenção. A doutrina da ressurreição influencia a nossa forma de viver. Pronto, é isso que ele está querendo dizer. Se eu nego a doutrina da ressurreição, eu vivo de uma forma. Se eu creio na doutrina da ressurreição, eu também viverei conforme minha convicção de que a ressurreição, ela, de fato, vai me conduzir eticamente. Vamos rapidamente. Primeiro,
Para o cristão, a doutrina da ressurreição, ela aponta para um propósito. O túmulo não é o fim. O túmulo não é o fim. Não é morreu e acabou. É muito importante isso, irmãos, porque, veja, eu às vezes observo, eu às vezes fico preocupado, sabe? E fico às vezes até querendo me acalmar, porque parece que os dias estão mais difíceis ainda, e por mais que você ensine. Eu vejo os crentes, às vezes, um ímpio falece, ela bota assim, descanse em paz. Que tipo de linguagem é essa? Que tipo de linguagem é essa? Ou é esse? Descanse em paz, vá na paz. Um ímpio, descanse em paz. Isso é resquício de catolicismo romano. Que Deus te conduza. E desse eu vi um crente botando aí, que Deus te conduza nos braços dele. O cara viveu a vida todinha em pecado. Aí agora eu digo para ele, descanse em paz. Isso é mentira. Isso é violação do terceiro mandamento, porque você tem que ser cristão e dizer, descanse não, meu amigo, agora que você pague a forma como você viveu, preste conta diante do Senhor. Então, isso é muito importante que a gente entenda isso. Descanse em paz, vá em paz. Porque todo mundo que depois que morre vira justo. Vira santo. Eu fui para um sepultamento de um marginal de alta periculosidade. Morreu de overdose. E a família estava discutindo, não acredito que no último momento ele foi convertido. Aí fazem do evento do ladrão na cruz regra. E não é exceção. Todo mundo se converte agora no leito. Aí veja, a pessoa morre. Para o cristão morreu, agora segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Então, o que é que nós devemos entender? Com a perspectiva de morte e ressurreição, que devemos conduzir nossas vidas nessa expectativa. Então, veja, é muito bonito a gente ficar aqui lembrando que a morte não é o fim. É muito lindo. E que teremos um dia glorioso de ressurreição. Não é assim? Mas não podemos negar que esse é um dia também de prestação de contas. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Tem cerimônia fúnebre que eu não gostaria de fazer. Que eu não gostaria de fazer. É daquele crente que nunca teve respeito pelo dia do Senhor. Nunca se comportou como tal. Negligenciou o tempo todo a vida espiritual, não tinha comunhão com a igreja. E sabe por que eu não gostaria de fazer? Porque se eu chegar nessa cerimônia e disser, duvido que este fora para o céu, eu vou apanhar. Mas é porque nós temos assim, nós banalizamos tanto a graça, que nós vivemos uma vida distante de Deus, desprezando a Deus, ignorantes quanto a Deus, e queremos, no caixão, ser lembrados como cristãos. Nós negligenciamos o dia do Senhor, abandonamos a lei do Senhor, não temos respeito para com o culto, mas no dia do sepultamento queremos uma lembrança de que um dia fomos cristãos. E o que Paulo está dizendo é a doutrina da ressurreição, ela modela a forma como nós vivemos. E a pergunta é, como nós estamos vivendo? O que estamos fazendo? Nós estamos vivendo com a consciência de que esse dia chegará. Nós temos a plena consciência de que a morte vai chegar. Olhe, pode ter certeza de uma coisa, a única certeza que você tem é que você vai morrer. Você pensa nisso, você pensa no dia da sua morte. Ah, pastor, mas agora eu estou com 18 anos, 17 anos, 15 anos. Não importa, você pode morrer hoje. Eu já sepultei menina de 5 anos. Já sepultei adolescentes.
Já sepultei senhores de idade. A morte não tem e não pergunta a idade. Ela chega. E o que Paulo está dizendo é, primeiro, nós temos que viver com essa consciência de que a morte é uma realidade. A morte é uma realidade. Lembra vocês um fato, eu tinha um amigo, comemos na sexta-feira à noite, à tarde, melhor dizendo, e eu disse, amanhã, segunda-feira, nós nos encontraremos aqui no mesmo lugar para almoçarmos. E ele disse, certo, segunda-feira estarei aqui. Isso foi na sexta de tarde. No sábado de manhã ele foi sepultado. Paulo está dizendo, é muito lindo, o céu vai se abrir, os mortos vão ressuscitar. Agora a pé de Paulo é, como é que você está vivendo? Porque a doutrina da ressurreição, ela vai lhe conduzir a viver na expectativa. Como você tem vivido? Como você tem vivido? Porque, dependendo da forma como a gente está vivendo, o dia da ressurreição não será uma alegria. Não será. Irmãos, imagine a dor de ver, no dia do juízo, você se apresentar perante o Senhor e dizer, Senhor, eu era presbítero da igreja de Parque Dourado, eu era pastor da igreja de Parque Dourado, Senhor, eu era diácono da igreja, Senhor, eu era professor do departamento infantil, Senhor, eu fazia parte daquelas letrinhas dizimais, mensais, eu tinha destaque, Senhor, Senhor, e você dá um relatório, e ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quanta decepção. E aí, eu não tinha ouvido, eu vi ontem, né? A aula que o Rodrigo deu aqui na terça-feira. Acho que foi dia 24 de outubro. Eu assisto, viu, tudo. E aí ele falou de um assunto importante. A certeza da salvação é possível? Claro, pela perspectiva bíblica é. Por quê? Porque eu posso ter certeza da salvação quando eu vivo e ando conforme as ordenanças divinas. Isso é um testemunho meu de que eu sou salvo. Quer saber se você é salvo? É como você anda. Quem é você? Aí você vai dizer se você é salvo ou não. Paulo está dizendo, a doutrina da ressurreição, a perspectiva da ressurreição, ela me faz viver nessa expectativa. Ela me faz viver essa realidade. Por isso, irmãos, que Salomão foi cirúrgico. Ou não foi? Porque você vai para uma festa, é só alegria. Você esquece da vida, você esquece dos problemas. E é natural que com a alegria você fique anestesiado. A mente está ocupada e você automaticamente não vai pensar no fim da vida. A vida, a alegria da vida lhe ilude. Você é tomado a tal ponto que você perde a racionalidade. Mas no velório não. Porque você ali no velório é obrigado a lidar com algo que você muitas vezes teme em esquecer. Você é obrigado a lidar com um tema que muitas vezes você teme esquecer. E o que Salomão está dizendo é, cada velório que você vai, é Deus despertando a sua consciência, como também a do ímpio, para uma realidade iminente. Uma hora você vai ter que encarar a morte
e vai ter que prestar contas. Crendo em Deus ou não, aceitando ou não, concordando ou não, não há democracia. Você vai morrer e vai prestar contas. Então Salomão não estava louco, ele estava muito são. Paulo mostrou isso, irmãos, alertando a igreja. Nessa vida, você pode escolher comer uvas passas com arroz, ou não. É um direito seu. Fique à vontade. Pernambuco ou Rio Grande do Norte? Lógico, Pernambuco. É óbvio. Mas você pode escolher, né? Esse Rio Grande do Norte, né? Mas veja, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, arroz com passas, sem passas. Questão de gosto. É questão de gosto. Mas a vida que você escolheu, vai sentenciar o final da história. Então a pergunta é: estou a viver como Cristo? Estou a ter a ideia e a consciência de que um dia vou prestar contas? Jesus sabia que iria morrer desde o início e viveu obedientemente, mesmo quando foi tomado de desespero. Mesmo consciente de que iria morrer, ele foi obediente ao Pai até o fim. E por isso volto a dizer, sabe por que muitos temem a morte? Porque nunca viveram essa expectativa. Sabe por que tem muito crente que tem medo da morte? Porque eles não viveram de forma convictas da eternidade. Eles nunca pensaram na eternidade, nunca viveram olhando para a eternidade. Por isso, o tema da morte é um tema tão temido. O Senhor então nos alerta, irmãos, a vivermos nessa expectativa, para não sermos envergonhados, não por Paulo, mas pelo Senhor. Oremos. Bendito Deus, nós te louvamos, Senhor, te pedimos a tua graça sobre nós. Que o Senhor nos assista, ó Deus, a vivermos essa realidade, para a glória do teu nome, ó Deus. Que o Senhor nos faça, ó Deus, lembrar sempre da vida eterna, sobre o dia da nossa morte, Senhor. Para que essa realidade venha nos conduzir para o louvor eterno. Livra-nos, ó Deus, da desesperança e nos conduz conforme a tua vontade, em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor, resposta.